Muito bem, estamos aqui ao vivo mais uma vez em mais um programa Influenciadores. Que bom que você está aqui conosco, contamos aí sempre com a sua audiência, você que já sabe e para você que não sabe também, o nosso programa tem um intuito, né? Trazemos aqui pessoas que vão te influenciar você, seu filho, sua família, para o bem, tá? Porque influências maus nós temos o tempo todo. Então nós trazemos pessoas que vão te influenciar para o bem, que são pessoas que já são influenciadoras e talvez você não conheça, está aqui. E se você conhece, que bom. Então você vai ouvir aí histórias polêmicas no dia de hoje, muita coisa vamos falar aí. Estamos aqui hoje com como tem sido chamado aí, um super palestrante dos jovens. Então ele é um super líder jovem, é o Serginho Borges. Serginho, o que você é, eu vou ter que ler aqui, ó, de tanta coisa que é. É formado em Direito, atuou 10 anos como parlamentar em projetos relacionados à defesa das minorias, sustentabilidade, moradia, preocupado com a educação, transporte e também liberdade religiosa. É isso aí. Muito bem, Serginho. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no seu canal e você também que está aí acompanhando a gente. Realmente, a gente tem a nossa trajetória de vida, né? E de alguma forma ou de outra, a gente é influenciado e acaba influenciando. Muito bem, Serginho. E como dizia aquela propaganda, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança que fez essa propaganda acabou. Não continua numa boa. Não continuou numa boa. O fato é que realmente o tempo vai passando e você vai acompanhando gerações e gerações que fala assim, poxa, quando eu era garotinho você falou um negócio que me marcou. E eu tenho convivido com isso ultimamente. Nossa. Encontrado pessoas em tudo quanto é lugar, falou, cara, poxa, você não sabe. Aquela palestra me fez tomar essa decisão. Uau! Poxa, e tal coisa assim me fez ir por essa trajetória. Eu já participei de programas de rádio que uma pessoa depois falou, poxa, eu ouvi aquele programa e aquela noite eu tinha pensado em suicídio e desisti. Né? Então são coisas assim que você fala, pô, que presente, né? Que benção, Serginho. E olha que você tocou num assunto que é um dos assuntos que nós vamos falar hoje, tá? Esse problema aí com a juventude sobre o suicídio. Tem alguns detalhes aí a ser falado, importantes. Estamos aqui com um especialista no assunto que vai falar também. E vamos falar de um assunto polêmico também aqui, que na verdade ele não está atrasado. Ele está de volta por um motivo, que é o assunto do Porta dos Fundos, né? Okay. Aquele assunto todo, ele está de volta porque na verdade, além de não sair do ar, como muita gente queria, ainda teve ainda uma resposta, ainda uma coisinha a mais, tipo mal criada, mas tudo bem, não vamos falar, não é questão de ser contra ou a favor. Nós vamos aí deixar a nossa opinião, nossa conversa, como a gente sempre te traz para participar, né? Que é uma conversa entre nós, eu, você e o Serginho Borges. E Serginho, não é à toa, por isso que você falou mesmo, é que eu te apresentei aqui como um super líder jovem. É como o pessoal tem te colocado aí, viu? O pessoal que te convida para dar palestra, já anuncia o super líder jovem. Eu estive numa programação recentemente e fizeram um banner assim, né? Super líder jovem. Quando eu vi o banner, eu falei, meu Deus, não. Parecendo a Liga da Justiça, né? Super. Um amigo até de Curitiba, o Kleber, brincou com isso e tal, mas assim, a verdade é que a gente tem, como eu posso dizer, sempre a gente tem o que aprender e a gente sempre tem o que ensinar, né? E alguns falam assim, puxa, pela relevância que aquilo foi na vida da pessoa que nos ouviu, fala assim, puxa, aquilo foi super para mim, porque não é que o poder está em mim, né? Eu gosto de um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim, temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Então ele está dizendo que nós somos um vaso de barro, e até alguns da família evangélica pentecostal, as pessoas se cumprimentam dizendo, e aí vaso, né? Inspirado nesse texto, né? Bacana, que hein? nós somos um vaso de barro e que Deus depositou em nós tesouros, talentos, dons, né? Virtudes, para que a manifestação dessas virtudes não seja para a nossa própria glória, né? Mas para que, enfim, Deus possa nos usar como instrumentos. E às vezes você é um instrumento na vida daquela pessoa que ela fala, puxa, você foi super na minha vida. Até porque o brasileiro tem essa coisa da hipérbole, né? Mas não me considero super nada, tá tudo bem. Muito bacana, Serginho. Mas que bom que as pessoas estão te considerando, né? E a importância das suas palestras é um dos motivos que a gente te trouxe aqui hoje. Okay. Tem coisas assim relevantes mesmo, porque do lado de lá, até quem estiver ouvindo aí, mães, pais preocupados com seus filhos, e principalmente os jovens, né, os que gostam do Serginho, que estão assistindo,
porque nós estamos aqui ao vivo, né? Mas quantas pessoas irão assistir depois, né? Então, estão assistindo. Então, você que está assistindo, vocês que se preocupam com o seu próximo, por favor, compartilhe, inclusive as mensagens que você vai ouvir aqui. De repente a pessoa que você lembrar aí vai estar precisando desses conselhos. Até para entrar um assunto puxa o outro, nós vamos chegar lá na questão lá do suicídio, nessas questões todas, até questão de racismo, outro assunto que não pode ser deixado de falar. Ok. Aí eu quero saber se você passou por isso, teve algum problema parecido. Queria só saber, antes de tudo, antes desses assuntos todos, a sua infância, o seu progresso aí profissional, isso tudo até rapidamente, é tanto assunto para falar que uma hora vai ser pouco. Tá. E aí eu gostaria de saber o que você passou, o que você guardou nesse sentimento, como é que foi o Serginho Borges de garoto até hoje. Bom, fazer uma síntese aí, né? Eu, por incrível que pareça, sou de 14 de maio de, pasmem, 1969. 14 de maio de 1969. Então eu tenho 50 anos completos, com essa carinha de 49. Por isso que era pasmem, é por isso. Ele achou que era pra pasmar mesmo. Mas é novo, tem cara de novo. Né? Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Meus pais tiveram a mim, o Alexandre, depois o Fábio. Meu pai queria parar, porque minha mãe queria uma filha. E só vinha homem. Ele falou, não dá. Aí insistiu, aí veio a Sandra e resolveu o sonho da minha mãe também de ter uma filha. Eu tive um pai que morreu muito novo, 43 para 44 anos. Meu pai nasceu no dia do Natal, 25 de dezembro, poderia se chamar Natalino, né? Mas o nome dele é Dalmir Arruda. Teve um câncer no estômago. Meu pai tinha a estrutura de um lutador de boxe, físico absurdo. Eu herdei uma herança genética. Tem gente que acha que eu malhei. Eu sempre fiz exercícios em casa e tal, pratiquei esporte. Meu pai, infelizmente, então faleceu. Com 15 anos eu tive que assumir a casa com os meus irmãos menores. E aí passou um processo interessante, porque até uma terapeuta, minha amiga, a doutora Alessandra Aranega, ela foi reveladora para mim, porque ela disse assim: você assumiu o papel de pai com tanta energia, você absorveu o papel de pai com tanta relevância, que os seus irmãos não sentiram a falta de pai como você sente. O meu apelido na minha rua se tornou responsável. É mesmo? Responsável. Por quê? Eu dizia assim para os meninos: Serginho, vamos jogar bola? Não posso, que eu sou responsável de buscar meu irmão na escola. Não, vamos empinar pipa? Não posso, porque agora eu tenho que fazer a comida. Eu tenho que fazer a faxina. Eu tenho que ir na reunião dos pais ver a nota dos meus irmãos, né? Então eu tive realmente essa coisa, fiz o download de ser responsável num ambiente de um país de inflação, né? A moçada hoje aí, dos seus 35 anos, talvez já não saiba, mas quem tem 30 anos não sabe o que é inflação. Vou explicar para você. Eu era o responsável também de comprar pão. Todo mundo na vida, em algum momento, tem um papel ou de telefonista, ou de recepcionista, ou de office boy da casa, né? Então, toca o telefone: mãe, deixa que eu atendo, né? Minha mãe mandou falar que não tá. Mãe, deixa que eu atendo a porta. Então a criança quer ser útil. E eu ia buscar pão. A meta em casa, o consumo de pão todas as manhãs eram 10 pães, 5 pessoas. E aí eu buscava com X cruzeiros 10 pães. No outro dia, o mesmo X cruzeiros trazia 7, né? Então esse era o quadro da inflação. Lembro muito bem disso. E isso, era um garoto. Então estamos falando de um tempo em que 90% das padarias e armazéns eram de portugueses, né? Eu me lembro bem agora do seu José, lá no bairro do Imirim, na rua Luiz Soares, com a caneta na orelha, ou lápis, anotando, né? E aquela plaquinha famosa: fiado só amanhã. Fala: mãe, amanhã é fiado. Amanhã, no outro dia era amanhã de novo, né? E eu cresci também num ambiente, claro, de uma certa vulnerabilidade social. Estudei numa escola, no primário, na escola adventista, mas depois fui para a escola pública, que era cercado de uma comunidade, e lamentavelmente 40% dos meus colegas de classe do sexo masculino ou morreram nas drogas, ou morreram assassinados por deverem drogas, e alguns foram presos porque foram para o crime, né? Então a gente olha para esse contexto e fala assim: poxa, por que ele não foi influenciado?
por esse ambiente, né? Por que alguns passam ilesos? Claro, nem sempre o bom pai gera um bom filho. Por mais que você faça pelo filho, tem filhos que fazem uma opção de vida pelo arbítrio deles. Mas o fato é que crescer num lar cristão, num lar adventista do sétimo dia, que a gente cresceu nesse ambiente religioso, nos ajudou a ter valores, né, bem fixos no caráter, do temor a Deus, da vida após a morte, de que isso é uma coisa que vem a partir do momento que você tem uma conduta de vida, como você cuida do seu corpo, do seu caráter, né? Então tudo isso ajudou muito, né, em dizer não, porque havia oferta de drogas e tal, em dizer não, isso não é bom para mim. Então esse é o meu contexto de infância. E aí eu já comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Gente, estou aqui com 50 anos de idade, saudável, bem, tranquilo, feliz. Sou rico? Não, mas eu não me arrependo de ter começado cedo a trabalhar. Não me arrependo. Não me arrependo de ter, digamos assim, de ter que dividir a minha renda com a minha família. Eu fui dispensado no exército por arrimo de família. Né? Eu sou de uma geração, e alguns aqui dos estúdios talvez, dos nossos amigos aqui do sexo masculino, que serviram o exército, porque o grande volume de jovens que serviam o exército no país, que estava ainda com o contexto do militarismo recente, era muito comum o jovem servir o exército. Sim. Né? E era muito raro alguém não servir o exército, e tinha um porquê. E um dos porquês era porque era arrimo de família. Isso aconteceu comigo. Depois que então eu me apresento no alistamento e falo, olha, chamei de lado o atendente e falei, olha, eu sou arrimo de família. Ele riu. Todo mundo quer ser arrimo de família para não servir. Falei, olha, é verdade. Então, se é verdade, está aqui. Me deu uma lista com uns 20 itens. Você tem que trazer a certidão de nascimento de todos os seus irmãos, a certidão de casamento dos seus pais, a certidão de óbito do seu pai. Eu me lembro da lista. A certidão que a sua mãe, uma declaração da sua mãe que não vive maritalmente com outro homem que traga a remuneração, um histórico de que não tem bens, testemunha A, testemunha B. Gente, os seus últimos olerites, declaração da empresa, seu salário atual. Muita exigência. 48 horas depois eu volto no balcão e bato na mesa. Por favor, o senhor. Porque ele falou com desdém. Já foi buscar. Cheque a minha lista se os itens estão aí. Foi olhando para mim. Pegou o carimbo. Pá! Arrimo de família. O que é o arrimo de família? Lembra do muro de arrimo que segura, né? Segura o barranco, né? Infelizmente estamos num contexto de muitas tragédias nesse sentido. É aquele que está segurando a família, que está dando o suporte, né, financeiro. Então, chegou nesse nível de responsável. Mas a vida seguiu. Uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei foram 2 problemas de saúde graves. O primeiro foi uma bronquite asmática gravíssima que eu tinha, e o outro, simultaneamente, um problema de pele num nível que eu seria o Jó do século XXI. Eu me coçava com faca para dar conta da minha pele. O eczema que eu tinha era tão grave que o médico do Pênfico, Hospital do Pênfico, do Fogo Selvagem, veio em São Paulo me ver. Eu vivia com roupas de gola cacharel, manga comprida, coberto pelo problema do enfisema, que não passava para ninguém o problema, mas Deus me concedeu a cura e eu estou aqui desde os 18 anos de idade curado. Né? E uma mãe que foi minha amiga, maravilhosa, a dona Júlia. Meu pai, Dalmir Arruda, faleceu novo, mas foi um homem exemplar para mim. E a minha mãe faleceu em 2008, com 65 anos, jovem, e foi minha grande amiga também. E meus irmãos também estão casados, têm filhos. Eu tenho um filho afetivo, que é o Kevin, e não sou casado, vivo só, mas muito cercado de amigos. Eu tenho um problema que o Roberto Carlos quer ter. Eu tenho 1 milhão de amigos. Muito bem, Serginho. E aí, dentro desse contexto, Serginho, e você foi se especializando em algumas áreas, né? Você foi candidato o ano passado, se não me engano, a deputado. Isso, a 2018, né? 2018, isso. A última eleição. Isso. O que aconteceu comigo, politicamente falando, né?
por ser adventista do sétimo dia, que vou explicar o que é o nome advento. Adventista vem do advento. Sim, porque eu explico sempre pro pessoal que esse nós temos um programa, não é religioso, não é religioso, né? mas é um quando programa o personagem né? Exatamente, aí é preciso explicar, porque temos muito então vamos lá. Ouvinte e aí telespectador que não entende de religião. O adventismo, ele surge em 1844, no momento em que houve uma profecia de um grande líder religioso da época, achando que seria a volta de Cristo, o fim do mundo. Então é o chamado dia do grande desapontamento. Foram estudar a profecia, viram que não estava vinculado à volta de Cristo. E surgiu um movimento ali, a partir dali, que acreditava na volta de Cristo ainda, que foi denominado como adventistas, né, que aguardam a segunda vinda de Cristo. Bom, sétimo dia porque tem o sábado como dia de guarda. Então cresci nesse ambiente. A Igreja Adventista hoje no mundo está presente nos 214 países, tem a grande rede de educação, saúde, e está no ranking das pessoas mais longevas do mundo. Né? Você está em Loma Linda, você vê pessoas com 100 anos dirigindo, com 98 anos ainda atuando como cirurgião. Cidade de Loma Linda, que foi nos Estados Unidos, né? Exatamente. Passou uma vez até num canal de TV uma matéria sobre que são realmente as pessoas que têm a vida mais longeva do mundo. E aí, o que aconteceu? Duas motivações me levaram para a política. A primeira, o sistema de transporte público. Uma das coisas que eu fiz para sobreviver, para dar conta da família, foi comprar uma Kombi em 96 para ser peru escolar. Já era empreendedorzinho, porque como moleque montei uma bicicletaria na garagem de casa, socorri os moleques da rua, né? Tudo para fazer dinheiro para segurar a casa. Você tem uma ideia? Assim, eu praticamente criei meus irmãos junto com a minha mãe, casei meus irmãos, depois arrumei emprego com meus irmãos, ajudava a arrumar emprego. Depois que eu fui estudar, fazer faculdade. Ok, se a gente for te cortar aqui, justamente porque aqui já vale. Vale o quê? Já o intuito do programa. Até aqui, quantos jovens que te acompanham estão assistindo? Opa! E quantos jovens que reclamam da vida? Né? E você está aqui contando uma história como sendo uma história, minha história é feliz, que eu estou bem aqui hoje. E de fato, em momento algum, você se lamentou de ter sido arrimo de família, de ter tido que cuidar dos seus irmãos, de ter tido que dispensar as brincadeiras, dispensar os amigos para poder fazer suas obrigações. Isso aqui já serve como exemplo. Ô mãe, passa lá pro seu filho esse vídeo aí, por favor. Você, jovem que está assistindo, presta atenção. Sabe, essa depressão que você tem, essa tristeza, essa marra, às vezes, poxa, minha mãe não faz isso, meu pai não faz aquilo. Entendeu? Agora é a hora de você pensar aí e ir lá e pedir desculpa lá pra sua mãe, não pensando bem, né? Até que eu tenho uma vida muito boa. Opa. Mas, brincadeiras à parte, é isso, que fica aí no seu subconsciente, que fique inclusive, principalmente no seu consciente, né? Que você tenha consciência disso, jovem. Você que é mãe também, quiser partilhar isso com seus filhos, pais. Hoje tem muita reclamação, hoje as crianças têm tudo, né? Concordo. Vida boa, tem computador, escola, tem tudo, e reclama do quase nada que falta, né? E o que a gente passou, se tem sua história, eu tenho a minha, hoje não é o dia de contar a minha, né? Se eu contar, vocês vão chorar aí. Meu pai. Então cada um, né, tem a sua história. Eu não passei fome, mas o que eu passei de vontade, Serginho. Eu acredito. Vontade, essa vida, o pessoal hoje brinca. O pessoal quando vai servir almoço lá em casa, aí todo mundo fala, não, segura o Túlio, senão ele vai invadir a mesa. Então, tem meio que aquele trauma de ficar sem, cara, aquele negócio. E aí eu guardo, sabe? É igual aquela história de que tem uma história aí que passa aí da menina lá que morava na África, que aí serviram uns pãozinhos lá e tudo. Aí quando foram ver, ela tava dormindo com um pãozinho embaixo do travesseiro, porque é com medo de não ter para depois, no dia né? seguinte. Então, esse pessoal sim viveu um trauma, viveu uma necessidade, verdade, e tal. verdade, Nós vivemos, verdade, né? verdade. Agora, vocês de hoje, jovens, claro, com exceção de alguns que têm suas necessidades, precisam da nossa ajuda aí, porque se você está assistindo, você já está numa posição diferente, você tem um celular, você tem uma TV, você tem um computador, né? Tem os que não tem sim, inclusive no nosso país, no Nordeste, em alguns lugares até de São Paulo, né? Verdade. Então eles sim precisam de ajuda, mas você que está assistindo, muito provável que está sendo um reclamão, né? Esse então, contexto inclusive fez emergir mais problemas psicossomáticos, emocionais do que a nossa geração. Exatamente, a gente que não tinha nada, né? Então, como eu falei, já serviu aí de exemplo essa sua apresentação. E agora, depois dos comerciais, nós vamos vir aí com tudo. Muita polêmica, muito assunto sério. Se você quiser participar, por favor, entra aí, pode no Facebook. Se você for se for no YouTube, você vai ter que
se inscrever lá e tal, tem como participar. Se sua resposta não vier agora, vai ser depois. Mas no Facebook, de repente, suas perguntas podem ser respondidas agora, ok? Então depois dos comerciais nós viremos com vários assuntos aí, com suicídio, racismo e a polêmica lá da Porta dos Fundos, que mexeu com um grande nome nosso, mundial, né? Então, guardamos vocês daqui a pouco, esperem aí. Muito bem, estamos de volta com o programa Influenciadores. Estamos aqui com o super líder de jovens, Serginho Borges. Mais uma vez, obrigado por você estar com a gente, Serginho. Que agradeço. Só a sua história aí no primeiro bloco aí já foi fantástica aí para influenciar esses jovens, a mostrar para eles que não é assim, né? A vida não é fácil, tanto que eles reclamam hoje, tem tudo, e o que nós passamos, e hoje somos pessoas de bem, pessoas de valor. Amém. Né? E tocamos a vida aí sem estar aí depressivo, com tudo que a gente já passou nessa vida, né? Verdade. E aí, como o tempo corre, né? Vamos entrar nos assuntos que eu falei. Mas vamos falar, Serginho, eu quero falar num assunto, eu te chamei para falar desse assunto que eu sei que você entende também, além de você ser um palestrante sobre liberdade religiosa, além de você entender muito também da parte de religião, eu vi um comentário seu, já vi até entrevista sua sobre o assunto lá da polêmica do Porta dos Fundos, né? Ah, sim. Para quem não acompanhou aí, para quem não sabe, eu não vou repetir tudo o que foi feito aí pela turma do Porta dos Fundos, porque acredita que eu fico constrangido de repetir o que eles fizeram, mas não sei como eles tiveram coragem de fazer, né? Mas o Serginho vai aí dar o contexto mais ou menos do que aconteceu. Mas eles fizeram esse episódio chamado Especial de Natal, né? Sim, sim. Onde envolveu o nome de Jesus, sabe? Não precisa pôr Jesus em brincadeira. Até porque a própria história de Jesus, ele não brincava, né? Ele não ficava brincando. Então já não autoriza aí participar de brincadeiras. E aí ainda envolveram Maria, José e outros personagens mais da Bíblia, que eu acho que não deveria ser um livro, é um livro sagrado, né? Independente da sua religião. Por que independente da religião? A gente tem que respeitar o próximo, porque o direito do próximo, ele começa onde acaba o meu, entendeu? Então, você não pode invadir o direito do próximo. Eles estão invadindo o direito, né, da liberdade religiosa, invadindo o direito das outras pessoas, ofendendo aí uma religião. Brincar com algumas coisas, ok, mas aí você brincar, como tem comediante aí, eu até vi aí Roberto Justus dando uma dura no comediante aí que brincou aí com a questão do nazismo, né? A questão okay. dos judeus, né? Sim. Então, e os judeus que sofreram? E aí, não sei o que, mas é uma brincadeira do racismo, não sei o que, porque é igual às outras. Mas você vai brincar com toda uma raça, com toda uma história, com tudo que aconteceu na questão da escravidão, na questão do racismo, não é para brincar, porque ali existe uma mágoa, existe um problema que aconteceu, né? E a mesma coisa com a religião dos outros. As pessoas têm fé, elas colocam a vida ali, elas acreditam, né? Independente de você acreditar ou não. Então são coisas que não se brincam. E aí a gente vai aí, não vamos sentar a lenha neles não, até porque aí que mostra onde estão os cristãos, né? Mas vamos falar do assunto, que não foi um assunto legal. Por favor, Serginho, tá aqui para falar você e não só eu. Olha, Túlio, realmente assim, a vida não é tão engessada. Evidente que a gente tem os nossos momentos de alegria, de descontração, de entretenimento, né? O humor faz parte da vida. Eu sou uma pessoa também que tem um lado humorístico. Chega a época do carnaval, eu tenho 4, 5 convites para fazer stand-ups em acampamentos de jovens, né? Que eu também imito uma série de pessoas, né? Tem esse lado também meu. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: a alegria, a brincadeira, a sátira faz parte da vida, mas existem limites. Sim. O que aconteceu? Muito se disse, muito se falou, sociólogos importantes se manifestaram, chamaram a atenção, puxaram a orelha, inclusive críticos de arte disseram que o filme também não foi engraçado. Bom, uma coisa que realmente mobilizou muito foi abaixo-assinados, etc, etc. E essa bola ficou levantada bastante tempo. Por quê? Porque além da agressividade que houve no dia do Natal, né, que é a celebração cristã do nascimento de Cristo, então colocar um Jesus Cristo, eu tenho amigos que são gays, mas o Jesus Cristo gay, a sua mãe maconheira, seu Deus Pai amante da Maria, mãe dele,
e por aí vai, foi num extremo. E colocar um Jesus que não quer ser evangelista. Então foi no extremo. Aí eu vi várias manifestações e depois nós tivemos ações que entraram na justiça para tirar o Porta dos Fundos no ar, abaixo-assinados para poder as pessoas cancelarem a assinatura da Netflix, pessoas que foram na rede social dizendo que estou cancelando a minha assinatura da Netflix, depois juízes, líderes espirituais dizendo o Ministério Público não está falando nada. Aí depois uma ação foi acolhida e mandou tirar do ar, aí o desembargador mandou voltar para o ar, né? Aí até que teve depois a explosão da portaria do Porta dos Fundos, um atentado, entre aspas, né, disseram terrorista, e aí que criou-se mais ainda manifestações de artistas dizendo que era um absurdo tudo isso, porque é a liberdade de expressão, né? Só que aí começou aí exatamente essa parte favorável a eles, os artistas, algumas TVs. A liberdade de expressão. E aí eu geralmente sou uma pessoa que tenta observar tudo e trazer uma palavra de ponderação. Aristóteles fala que a virtude está no meio, né? Sim, equilíbrio. Eu trabalho muito isso aqui. Né? Tem que ter equilíbrio. É o abençoado caminho do meio. Não quer dizer que você não saiba o que você quer, não quer dizer que você não tenha uma posição. Eu tenho uma posição. E aí eu fiz um comentário que gerou muitas compartilhamentos e convites à entrevista, e que foi justamente o comentário na página de uma atriz, que foi a Fernanda Paes Leme. Foi feito comentário, várias pessoas, porque ela fez uma manifestação indignada com a explosão do espaço lá do Porta dos Fundos. Ok, não feriu ninguém, trouxe uma avaria lá na portaria, ok, mas criou-se mais pessoas de relevância como ela manifestando por isso do que pela questão do filho. A questão da ofensa que fizeram aos cristãos. Aí eu vi vários comentários e tem um que vira a chave, você fala, não, agora eu vou ter que entrar nessa discussão. Bom, então eu escrevi o seguinte, para resposta de uma resposta que estava lá, que foi o seguinte: existem limites na liberdade de expressão, e esse limite é a dignidade do outro. O Código Penal, no artigo 208, dá esse limite quando declara que é crime vilipendiar símbolos religiosos. Vilipendiar é tratar com desdém, rebaixar, desprezar. A liberdade de expressão também esbarra na ética quando promove no país um ambiente com mais intolerância religiosa. O Brasil é um país de liberdade religiosa, mas de muita hostilidade e intolerância, e isso fomentou mais intolerância. E aí eu continuei dizendo, os atores são inteligentes, criativos, mas foram longe demais, pois a dramaturgia também tem o seu papel social, pedagógico e formador de opinião. Fazer o que fizeram é o mesmo que chutar a imagem de Nossa Senhora da Aparecida no dia da homenagem a ela. A ideologização dos temas nessa intensidade é premeditar o ódio. Lamento a explosão, o que é deplorável. No entanto, essa forçada de barra tira dos bueiros esses psicopatas, porque a provocação também tem um nível de psicopatia. Por fim, muita gente também não achou engraçado o filme. Espero que reflita no papel social da arte. Aí uma rádio gospel me convidou para dar uma entrevista sobre o tema. Faço parte de uma ONG desde 98. Eu atuo na questão da liberdade religiosa. Perfeito. Fiz um documentário numa garagem de ônibus, porque eu sou uma das pessoas que levanta a discussão do descanso semanal remunerado no Brasil, que tem um equívoco na formatação dessa lei. E aí na entrevista me perguntaram qual que era a nossa atitude como cristãos, na minha opinião, que nós deveríamos ter. E eu disse o seguinte: em 2015, na redação do Charlie Hebdo, que satirizava Maomé, dia após dia, os jornalistas, infelizmente, foram mortos no atentado terrorista em resposta a isso. E nós cristãos, o que faremos? Abaixo-assinados? Medidas judiciais? Notas de repúdio? Sim, elas são válidas e já estavam em andamento, mas eu quero destacar o que é mais relevante. Qual era o padrão de comportamento de Cristo e quais eram as orientações dele em episódios assim? Ele dizia: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, e portanto diante disso eu peço à nação cristã que orem
pela conversão de Fábio Porchat, pela conversão de Gregório Duvier e de demais atores, porque nada será mais paradigmático do que a conversão deles. E eles, convertidos, ao assistirem tudo isso com sentimento espiritual, irão viver um sentimento tão difuso e amargo que terão uma atitude de compensação muito maior. E quem viveu isso? Saulo de Tarso, que perseguia cristãos, agredia cristãos, né? Imagina o encontro de Paulo com Estevão, que foi apedrejado. E aí Paulo, quando se converte, encontra com Cristo na estrada do Damasco, fala: puxa, você existe. E eu achava que eu estava certo, e agora? Né? E aí Paulo coloca o evangelho numa dimensão que alcança o mundo, e a nossa cidade, que é uma das maiores do mundo, tem o seu nome em sua homenagem. Com Paulo, perfeito. E aí, e não só Paulo, né, como hoje, contemporâneos nossos, quantos, eu falei inclusive no programa com a Ana Caran aqui, que muitos foram ler a Bíblia para contestá-la. Ok. Até escritores foram escrever sobre ela para contestá-la. Augusto Cury. Exatamente, é um deles. O autor do filme Ben-Hur e tantos outros. Exatamente, e aí se converteram lendo. E na verdade eu quero deixar esse recado pro Fábio Porchat. Por quê? Em primeiro lugar, né, aí o Fábio Porchat vai falar assim: quem é esse cara, né? Que tá querendo deixar esse recado pra mim? É o Túlio, Fabinho. Não sei o quê. É o Túlio. Mas eu vou informar, ô Fábio, da mesma forma que a gente tá aí querendo e tal. Quem é você? Eu vou te falar quem eu sou. Ninguém. Você sabe que eu sou um ninguém? Só que eu sou um ninguém igual você. Por quê? Nós estamos num mundo de 7 bilhões de pessoas. Esse mundinho chamado Terra, né? Ele tá numa galáxia onde quem comanda nós a nossa estrela é o Sol. E o Sol está numa galáxia lotada com milhões de estrelas, inclusive muito maior que ele. E aí, que tem bilhões de galáxias maiores que a nossa ainda. Será que eu sou alguém ainda tão relevante assim? Tem um detalhe, Fábio. Nós não somos ninguém assim, de que eu sou fulano, eu sou cicrano. Não somos mesmo. Um para o outro não somos e nem devemos ser. Mas aí é que está o grande detalhe. Nós somos alguém e um tudo, inclusive para essas pessoas que a gente estava falando lá da depressão, do suicídio, para uma pessoa. Justamente para aquela pessoa que você desdenhou, Fábio. Você precisa conhecê-la. E sabe por que eu sei que você não conhece Jesus? Porque ele comentou na matéria dele na revista Época que não, mas eu não fiz nada de errado, eu só tratei o normal. Por exemplo, eu falaria isso da Chapeuzinho Vermelho, né, que é um conto, então eu falaria igual eu falo de Jesus. Jesus não é um conto, poxa, Jesus não é um conto de fadas. Por isso que tá o detalhe, você precisa estudar um pouco mais aí. E aí, por isso você vai falar: quem é você? Você vai falar isso pra mim? Ninguém. Então você vê, Jesus é um Jesus histórico. Jesus não está só na Bíblia. Jesus, os historiadores da época bíblica, Flávio Joséfo, como tantos outros, falaram de Jesus. Então, o calendário onde você vive, se alguém perguntar: que ano que você está? Estou em 2020. Mas 2020 o quê? 2020 depois de Cristo. Viu, Fábio Porchat? É depois de Cristo. Então, tinha antes de Cristo e depois de Cristo. Olha a tamanha importância da pessoa que vocês falaram. Então, se você procurar conhecer, olha só, tenho certeza que você vai mudar a sua opinião, que é o que ele falou aqui, quem sabe se converter, né? Porque às vezes vocês desdenham, que inclusive eu sei que você desdenhou, por isso que esse assunto está puxado, por causa que eles já fizeram outro programinha ali com Jesus, não mudaram nada, para mostrar tipo assim, não vamos parar. Mas, só para concluir, eu sei que a entrevista é sua, sim, né? Mas é que é uma conversa nossa, né? Aí só para concluir, você precisava estudar, igual por exemplo, um ninguém igual nós, só ninguém, só o Mel Gibson, né? O Mel Gibson fez o filme de Jesus Cristo, aí sim. Mas o que ele fez? Diferente de você, poxa, ele pegou e estudou sobre Jesus. E sabe onde ele estudou? Ele estudou num livro de uma escritora chamada Ellen White, esse livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Esse livro é uma síntese dos 4 evangelhos juntos. Sim. E um pouco mais. Sim. Mas a pessoa precisa se aprofundar para saber. Aliás, a melhor biografia escrita sobre Cristo segundo o Congresso Americano. Esse Desejado de Todas as Nações, né? Então, nesse livro, o que acontece? Para quem não sabe, né, os 4 evangelhos são os escritores da Bíblia que falam da história de Jesus. Então, tem Mateus, João, Lucas,
e Marcos, eles falam da história de Jesus. Só que um fala uma parte, o outro fala uma parte parecida, mas alguma coisa diferente. O outro fala uma outra parte que não falou naquele. Então, para dar a história de Jesus inteira, tem que juntar os 4 evangelhos. E esse livro junta os 4. E o Mel Gibson fez o quê? Foi estudar esse livro para fazer o livro de Jesus. E acontece que a pessoa quase se converte, né? Sim. E qual o outro filme de sucesso do Mel Gibson depois desse? Até o Último Homem. O filme de um guerreiro, um cara que foi pra guerra, né? E aí ele não queria usar arma, porque ele confiava em Deus. E aí, esse cara foi um herói, sem usar arma. Sim. Mas, por que eu falei desse filme? Por causa do Mel Gibson. Sim. Imagina o quanto ele gostou de saber da história de Jesus, das coisas de Deus, Exato. porque ele se aprofundou. Então, eu acho que todo mundo que for fazer um trabalho sobre alguma coisa ou sobre alguém, estude, por favor. Da mesma forma que eu sei quase a história do Serginho Borges inteirinha aqui da vida dele, porque tive que estudar alguma coisa para falar com ele aqui, né? Ai, que legal. Tá bom? Então é isso, Serginho. Jesus. Sua vez de falar, você acredita? Tolinho, é o seguinte, eles talvez até se arrependeram, não sei, mas o fato é que a gente não quer o mal deles, a gente não quer entrar na redação do Porta dos Fundos e atirar em ninguém. Bom, claro Né? que não. Então, eu orei por eles no ar, na programação da Rádio Adora FM. Então, essa é uma parte, digamos assim, da liberdade religiosa que me agrada muito. E só fazendo um recorte rápido sobre a liberdade religiosa, uma das teses que eu falo sobre o descanso semanal remunerado é que a nossa Constituição fala assim, o descanso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos, né? Na minha opinião, o texto deveria ser: o descanso semanal remunerado será preferencialmente no dia de guarda religiosa. Porque existem muçulmanos na sexta, existem sabatistas, né, judeus, batistas do sétimo dia, adventistas e por aí vai, a lista é grande. Existem os católicos, apostólicos romanos, né? E existem empresas que montam a escala conforme dia de guarda religiosa do seu funcionário, né? Então, o país é um país que precisa amadurecer na tolerância religiosa e encontrar empresas que têm esse olhar é uma sociedade mais madura. Quando você tem a arte, que tem um papel pedagógico de harmonizar, né? Por que a gente recebe a novela da Globo? Ela trouxe uma estudante, uma freira que virou uma matadora profissional. Você tinha uma evangélica que se converteu no presídio, mas que depois no final era uma conversão fake, e mostrou até um olhar satânico quando ela saiu do presídio. Eu já estive aqui, perto de onde a gente está, nos estúdios, em presídios, cantando e pregando sobre Jesus Cristo. E nós temos hoje um amigo, entre outros, que se converteram, assim como Paulo, né? Saulo, que se tornou Paulo, e que hoje são funcionários de empresas e que são funcionários premiados dentro dessas empresas e que ninguém reconhece eles pelo passado que eles tinham antes, pela motivação que estavam presos, né? Então essa questão espiritual, ela passa por um olhar de alguém que quer, pelo menos, digamos assim, conhecer, né? Ou respeitar aquilo que é a fé do outro. Perfeito. Nós vamos ter que dar um break agora para o comercial. Tá bom. Mas antes disso, lembrando que nós vamos, aí voltando a falar, vamos falar ainda um pouquinho aí do racismo, né? Vamos falar principalmente o que vai puxar o assunto. Que bom. E também da questão, pessoal, importante aí para os seus filhos, essa questão da depressão e aí do suicídio. Porque até vai puxar, um assunto puxa o outro. Tá. E a questão da liberdade religiosa, né? Só para finalizar aqui, para voltar nesse assunto, muitas vezes a pessoa sempre pensa nele, né? Então assim, não, liberdade religiosa, a minha religião, então eu não posso ir no sábado na faculdade, então tem que pôr uma lei para mim, porque eu tenho liberdade religiosa e tal. Mas o importante na liberdade religiosa é pensar no próximo, né? Sim, sim. Então você vê aquela religião que não é parecida com a sua, pelo contrário, totalmente diferente. Tem pessoas que sentem até repulsa pela religião. O ideal é não sentir nada, repulsa por ninguém nem por nada. Mas se fosse o caso, ele tem que saber que a pessoa tem direitos. Perfeito. Também. Mesmo que eles têm também. Então, a liberdade religiosa é importante a gente pensar nos outros e não no que os outros, no que a gente tem de direito. Inclusive, né? O direito de não ter nenhuma religião. Inclusive o direito de ser ateu. Exatamente. É isso. É isso mesmo. Então, voltamos daqui a pouco com todos esses assuntos. Muito bem. Estamos de novo aqui de volta. Programa Influenciadores, com muitos assuntos polêmicos, né?
E com o Serginho Borges aqui, super líder jovem. Isso aí. Esse super é um barato. Super é uma boa, né? E agora vamos falar, né, de alguns assuntos, de mais assuntos polêmicos, né? Aí para finalizar e até para entrar num próximo e finalizar o do Porta dos Fundos que a gente estava falando, né? Mais uma vez enfatizando, o ninguém que nós somos, Fábio Pochá, nós somos um tudo para aquele um que você desdenhou. Jesus te ama, viu? Bacana, muito bom. Muito bem. Túlio, assim, existem extremos, inclusive no mundo cristão, né? Existem cristãos que explodem casas de umbandas e enfim. A gente está aqui para dizer que também não existem pessoas perfeitas aqui, né? O padrão que a gente segue, que é Jesus Cristo, sim. Mas também tivemos outros cristãos que foram reformar uma casa de umbanda no Rio de Janeiro que foi explodida por outros extremistas, né? A religião, ela traz na sua historicidade várias guerras que dizimaram milhões de pessoas, porque elas também foram para o outro extremo. E hoje o problema número 1 da segurança pública no mundo é o terrorismo, que tem um pano de fundo religioso, por uma distorção de olhar religioso, que eles sinceramente acham que estão fazendo o que é certo. E hoje um casal pode estar na França comemorando 10, 15 anos de casado, está num restaurante maravilhoso, fazendo uma selfie, e o restaurante explode, né? Então, o fato é o seguinte: volto ao padrão de comportamento de Cristo, né? Amar é dar. Se todos derem amor, todos irão receber. A sociedade é uma sociedade doente. Nós temos a influência do bem e do mal, né? Alguns escolheram o bem olhando como Maomé representando esse bem. Outros escolheram o bem olhando para o Papa da sua igreja como o bem. Nós escolhemos a Cristo, Jesus, como o nosso bem. Outros escolheram a sua santa, enfim. Ok. Esse respeito, esse limite, ele vai até onde eu não estou ferindo a sua dignidade, né? Então, o diálogo interreligioso, ele é fundamental para que a sociedade cresça. A gente está vendo um retrocesso na tolerância religiosa, está aumentando muito a intolerância. Não estamos num país de uma intolerância hostil, que proíba trocar de religião, né? Um menino na Indonésia publicou na página dele que gostaria de trocar de religião. A casa dele foi cercada, ele estava sendo linchado. A polícia foi e salvou ele para não ser linchado, por causa que ele fez essa publicação, mas ele foi preso. Nossa, quer dizer... Então, né? Mas eu acho que tudo isso também trouxe um lado pedagógico para a sociedade. Apesar dos entretantos e poréns, vamos pegar desse limão e fazer uma limonada. Com certeza, muito bem, muito boa fala. É verdade. E aí, o principal é a pessoa ter essa noção. Uhum. A frase, uma das principais que você falou aí, é isso. Analisa, vamos analisar. Olha só, se todos fizerem o bem pro outro, uhum, então todos receberemos o bem. Exatamente, a preocupação. E se todos só quiserem receber, ninguém vai receber. É isso aí. Todo mundo, né? Assim, é muito bem para casal também, né? A palestra de casal é muito interessante, que se um pensar em fazer pro outro, os dois terão o tempo inteiro. Verdade. Né? Se cada um quiser só para si, ninguém vai ter nada. Não vai dar. Muito bem. E aí, concluindo, aí, olha só, tem essa polarização de extremismo é que é ruim. E você sabe que muitos cristãos fizeram um extremismo aí nessa questão do Porta dos Fundos. E eu quero não defender uma instituição, mas defender, mostrar para a pessoa o quanto ela está sendo extrema, porque ela não percebe. Uhum. Vou mostrar o extremismo onde vai. O que as pessoas fizeram? Vamos deixar de assinar a Netflix. Vamos parar de assinar a Netflix, porque olha, como é que o cristão tem nos comentários assim? Como é que o cara pode se considerar cristão se ele ainda assina a Netflix? Mas, opa... Então eu vou falar para você que falou essa frase, ou para você que fala frases parecidas, ou acha que a Netflix é culpada. Antes do Porta dos Fundos, você tinha Netflix, então, já que você cancelou. Mas então como é que você assinou o Netflix e lá tem um filme pro Lúcifer, tem lá o filme lá também, O Exorcismo, tem a Invocação do Mal, tem lá a Invasão Zumbi, O Chamado. Esses não falam mais de Jesus, não falam mal de Jesus. Esses não são do mal, não. Entende? Então você tem que ter... A pessoa não pode ser polêmica sem ser inteligente. Então tá faltando aí um pouquinho aí, né? De pensar. Por outro lado, você mesmo que falou para deixar a Netflix, então você vai deixar por causa de um filme. E os outros, então, que tem lá na Netflix também, você elogiou a Netflix porque ela passa o Deus Não Está Morto.
Ela passa também a Prova de Fogo, que todos conhecem, tem aquele dos desafios gigantes e tanto mais. Os 10 Mandamentos, o Como Conhecer Deus, passa tudo na Netflix também. Uhum. Excelente, Túlio. Inclusive, eu fui aqui no celular buscar um texto de Paulo, que assim, a minha mãe, quando viva, ela era o meu Wikipédia da Bíblia, né? Falava, mãe, onde está o texto tal? O texto é esse, mas não sei onde está. Não estava nem no Google. Tá? Se ela tivesse aqui, ela falaria, filhinho, está em 1 Coríntios 6,12. Né? Tanto que ela lia a Bíblia, ela foi alfabetizada por um programa chamado Mobral. Olha só. Mobral. Mas ela era MBA em oração e assistencialismo. Amém, por isso. E o apóstolo Paulo, olhando para o que você disse aí, tem um conceito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todos me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Então, nesse cardápio de filmes da Netflix, tem coisas que são lícitas, tem coisas que são convenientes, me convêm. Outras não me convêm. Né? Então, fiz a assinatura, tá lá. Não, isso não, isso não, isso não, isso não. Isso sim, pô, isso aqui. Vale a pena ficar 2 horas sentado aqui. Eu vou ser um ser humano melhor depois desse filme. Poxa, eu quero rir com a minha família. Tem uma comédia bacana aqui. Vamos rir, tal, uma coisa leve, né? Então, assim, não condeno quem cancelou a Netflix e se manifestou. Né? Eu condeno quem for intolerante com quem não cancelou a Netflix. Então, é esse o abençoado caminho do meio que eu encontro a virtude do equilíbrio, da ponderação, do bom siso, que Salomão tanto fala. Que inclusive tem um nome que a gente segue, né? Temperança. Temperança. Né? O equilíbrio, temperança, né? É tudo, né? Muito bem. Coerência. E dentro desse mesmo caminho, olha só, aí já falando para vocês aí, pais, vocês que não tem nada a ver com esse assunto cristão, vocês que tem a Netflix aí, que tem outros filmes, assistem outros filmes, mas principalmente no caso aí desses filmes ruins e tudo, há que se tomar cuidado, porque tem filmes ruins que ele vem para o mal mesmo, tá? É onde eu quero entrar no assunto aí, da depressão, do suicídio, até pra gente finalizar e tudo. Tem um filme que saiu, uma série na Netflix, entre tantos filmes, tá, ruins, não só da Netflix, que existem por aí, entre tantos filmes ruins, entre tantas séries ruins, tem uma que chega a ser pior que as ruins, né? Isso nocivo para sua família. Você não sabe o que seu filho está assistindo, o que sua filha está assistindo. Quantas mães estão preocupadas com seus filhos, né? Eu tenho essa preocupação aí, especialmente por 2 motivos. Que eu tenho um filho de 11 anos e o outro motivo é que eu já perdi um filho de 20. Então, tem uma preocupação especial com as crianças, com os jovens. E dentro dessa preocupação tem uma série chamada 30 Reasons Why. Essa série, a personagem principal, seriam 13 razões para. Então ela dá 13 motivos por que ela se suicidou. Uau. E o que é pior nessa série, o mais antiético de tudo, quem acompanha, né? Não deixe seu filho acompanhar de jeito nenhum, porque o mal tá aí. Quem acompanha vai ver que esses 13 motivos que ela suicidou, ela conseguiu o êxito depois de se suicidar. Uhum. Tipo assim, ela entregou uma pessoa, esse cara foi preso, ela fez tal. Não vou contar a história, até porque eu não assisti. Okay. Mas eu sei aí dos resultados. Então, enfim, o resultado foi benéfico para ela. Tipo assim, ela se suicidou e tudo que ela queria que acontecesse, aconteceu. Ok. Você imagina isso na cabeça de um jovem. Sim. Sim. Você imagina isso na cabeça de um cara que já está depressivo, que está triste, que quer se vingar de alguém, Ok. que quer falar, não, se eu morrer, fulano vai se arrepender. E aí, sabe, esse filme ele dá incentivo para a pessoa fazer uma tragédia, uma besteira dessa. Você que é o jovem que está ouvindo, jovem, em primeiro lugar, você saiba que Deus te ama, seus pais te amam, seus amigos que brincam com você, às vezes até fazem bullying. Na verdade, eles são uns brincalhões, eles não sabem de nada da vida, são igual a você, talvez que não sabe de nada, está aprendendo ainda. E principalmente, você faz falta para esse mundo. Então, nunca pense nem em chegar perto desse assunto. Esse é um assunto que não é para ser ele só tem que ser pautado, né, com muito cuidado, por isso que tem aí o Outubro Amarelo, né? Sim. O outubro é outra cor, outubro rosa. O amarelo é outro mês, acho que é novembro. Mas tem aí Setembro Amarelo, para abordar esse assunto, mas sempre com muito cuidado. E esse filme quebra todas as regras, que mostra a menina fazendo o erro, mostra que o resultado do erro foi bom, então tá tudo errado e nunca é bom. Olha, nunca é bom para ninguém. Eu coordeno um programa de jovens chamado Arena da Vila,
É um modelo altas horas, né? Temos o Serginho Grossman e tem o Serginho Borges, né? Perfeito. E a gente tratou justamente da questão do suicídio nesse programa. Levei 3 especialistas para serem entrevistadas e um jovem que tentou suicídio e que superou o suicídio. E depois do programa, um mês depois, o irmão dele se suicidou, né? Jovem de tudo. É uma realidade. Procure especialistas, né? E vou indicar a Luciana, que escreveu um livro sobre o volume de suicídios entre crianças e adolescentes, e ela trabalha preventivamente para as famílias como proteger os filhos desse problema. E você já tratou de um que é proteger as janelas da alma, né? Como a gente está encerrando a entrevista, eu quero falar o seguinte para você que está aí do outro lado. Como um amigo meu que é um apresentador de televisão do programa Arena do Futuro, quero dizer para você, chega mais perto. Chega mais perto. Uma pessoa que perdeu o pai com 15 anos de idade, teve que assumir os irmãos. Pobre. Cresceu numa situação de vulnerabilidade social, que tinha duas doenças, uma que o acompanhou durante 12 anos e a outra durante quase 20 anos, que era, inclusive, vítima de bullying por causa dessas doenças. Uma pessoa que foi roubada algumas vezes, foi sequestrada, tomou tiro a queima-roupa porque uma pessoa confundiu ela com outra, que passou por estelionatos, que foi rejeitado de namorar uma pessoa que amava, e a família amava esse rapaz, mas disse, não, você não pode, você pode ser nosso amigo, mas genro não, porque você é negro. Uma pessoa que passou por tudo isso, talvez teria 13 motivos para se suicidar, né? Mas eu tenho 1 milhão de motivos para viver. Muito bem, essa pessoa é 1 você. milhão de motivos para viver. E, resumindo tudo isso, eu resumo na oração que eu fiz quando eu fui amarrado numa mata em Itaquaquecetuba com um revólver na cabeça. Porque eu fui sequestrado ao lado de um empresário, ele era o alvo do sequestro, na saída da igreja, do culto. E eu estava perto e fui junto. E amarrado numa mata em Itaquaquecetuba, para ser assassinado, no percurso para a mata, eu entendia que o óbvio estava diante de mim. Eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu não imaginava que Senhor, eu completei 35 anos há 15 dias e eu não imaginava que eu terminaria assim. Portanto, esse é o momento de lhe dizer algumas coisas. A primeira é, muito obrigado pelos meus 35 anos, porque muitas pessoas não viveram 35 anos e eu vivi. Cresci num lar cristão, pais exemplares, embora pobres e simples, mas pessoas de caráter. Tive irmãos, tenho uma irmã, e muitos amigos, viajei, participei de projetos sociais. Pessoas se converteram a Cristo e se batizaram em evangelismos que eu participei, falando do amor dele. Vivi coisas lindas nos meus 35 anos. E agora, Pai, eu quero te pedir uma coisa. As coisas que eu fiz que não te agradaram, não as considere. Mas aquelas que te agradaram, por favor, considere. Mantenha o meu nome no livro da vida. Dê estrutura para minha família absorver o que vai acontecer comigo hoje. E também dê estrutura para a família do meu amigo Jarbas, que também vai passar por isso hoje. E por último, Senhor, eu quero dizer na minha oração o seguinte: se o Senhor acha que eu vou ser mais útil saindo daqui vivo para contar para as pessoas que existe um Deus de milagre, que opera milagres no presente, como operou no passado, que seja para a tua honra e para a tua glória. Mas se o Senhor acha que eu tenho que terminar assim e ter o meu sangue derramado dessa forma, que também seja para a tua honra e para a tua glória. O que eu quero, encerrando a minha oração, é lhe dizer muito obrigado pelos meus 35 anos. Amém. Amém. Puxa vida. Eu nunca vou esquecer essa oração. Puxa, porque ela está recheada de uma coisa chamada gratidão. Quando você tem expectativa de que existe a maldade, expectativa de que a vida pode se encerrar, expectativa da realidade dos fatos, você vive a vida com aquela frase que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, sabe? Eu tenho que absorver o melhor que eu estou vivendo aqui, o melhor do Getúlio, que é meu amigo, o melhor. Eu preciso ser. Claro, tem dias que você não está bem, né? Mas eu não tenho 13 motivos para me suicidar.
Eu tenho 13 milhões de motivos para viver. Amém. E para agradecer. Testemunho, Serginho, que fantástico. Esse último que você deu, eu não sabia. Não sabia. E que bênção. Vai virar um livro, vai virar um olha, livro. E obrigado por trazer ele no meu programa. Tá bom. E eu estava imaginando no seu lugar. Imagine que você realmente estava indo para morrer. ser. Meu Deus do céu. Que E situação. Quando eu estava deitado no chão, a arma apontada para minha cabeça, o rapaz olhava para mim e não atirava. Puxa vida, vamos Não atirava. fechar o programa então com Vamos lá. um ping-pong de 3 palavras. Pronto. O nosso costuma ser mais longo, mas você já deu um testemunho para fechar com chave de ouro. Jovens, Vida. racismo, Triste, mas eu perdoo. amém. Jesus, Ele não só traz esperança, mas ele é a esperança. Reginho, Deus continue te abençoando. Obrigado. Obrigado Por você que acompanhou a gente até agora. Deus abençoe vocês também. Até a próxima semana. Até. Tamo junto.